durante sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo a desistência do ex-governador paulista João Dória da candidatura à presidência da República foi tema das falas de diversos deputados. Os deputados Gil Diniz, Coronel Telhado e Major Meca enfatizaram que a falta de apoio popular é consequência da união de má gestão com o autoritarismo mostrada por Dória enquanto governador de São Paulo. O deputado Gil Diniz enfatizou que em todo o país a esquerda não renovou seus quadros e não abriu espaço à renovação, enquanto a direita trabalha para ocupar espaços. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, os rendimentos de jornais, canais e sites conservadores são retidos sem previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há quase 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, presidente, deputado Carlos Gianazzi, boa tarde, deputado Coronel Telhada, deputados presentes aqui no Pequeno Expediente, boa tarde aos nossos assessores, nossos policiais militares e civis, o público que nos assiste pela rede Alesp. Presidente, venho essa tribuna hoje falar um pouco, deputado Coronel Telhada, sobre a nossa política local, regional e nacional. As grandes movimentações ou incipientes movimentações que nós estamos vendo do final de semana para cá. O PP, Coronel Telhada faz parte do Partido Progressista, abandona Rodrigo Garcia, como já era esperado. Eu acredito que até o início da campanha, deputado Carlos Gianazzi, Rodrigo Garcia ficará isolado dentro do PSDB, assim como seu padrinho político Nuninho Tucano ficou isolado também e hoje anunciou o que todos nós já sabíamos: a desistência de uma candidatura à presidência da República. João Dória, que sofre agora um golpe dentro do PSDB, o mesmo golpe, Gianazzi, que deu em 2016 no André Matarazzo, aqui na cidade de São Paulo, que deu também, tentou dar, na verdade, ali em Alckmin, né, tentando a candidatura à presidência em 2018, e implodiu o Ninho Tucano da parte de dentro. Vi sua entrevista, né, não entrevista, seu anúncio, e olha, quase que eu fiquei comovido, Coronel Telhado. Quase que eu fiquei comovido com aquelas palmas de pelegos ao final ali do discurso, do pronunciamento de João Dória. Machado, se estiver no ponto e puder colocar isso aqui, ó, esse primeiro vídeo é de 10 dias, ele postou na rede social, dia 10, na verdade, 13 dias, dia 10 de maio, ele falando, Coronel Telhada, do início da sua pré-candidatura. E agora, o vídeo de hoje. De palmas agora. Olha lá, a galera efusiva. A Globo tá perdendo o ator, hein? Tá perdendo o autor. Chorou sem cair uma lágrima, sem derramar uma lágrima. É o que ele fez com o povo de São Paulo nesse período. Massacrou
o nosso povo, arrancou o couro da nossa população, aumentou impostos, acabou com a educação, com as nossas forças de segurança pública. E agora nós temos Rodrigo Garcia. Deve ser um alívio para o Garcia o Dória ter desistido, e um alívio também para os candidatos do PSDB nessa eleição. Mas nós precisamos aqui todos os dias falar: Rodrigo Garcia, Rodrigo Dória, como o deputado Carlos Gianazzi o alcunhou aqui dessa tribuna, é o candidato do PSDB, é o apadrinhado de João Dória. E mesmo com essa desistência, né, desse ator João Dória, nós não podemos esquecer isso e deixar que Rodrigo Garcia descolhe aí da imagem de João Dória. E hoje é interessante, Coronel Telhado, que hoje para São Paulo é uma data emblemática. 23 de maio. 23 de maio de 1932 é a data que MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram assassinados aqui na cidade de São Paulo, e foi o estopim para a Revolução de 32. São Paulo, mais uma vez, faz história. Nós temos agora um rumo a tomar nesse ano, que, se Deus quiser, o rumo certo. Nós temos um candidato ao governo do estado de São Paulo, nosso pré-candidato, ministro Tarcísio de Freitas. Estarei com ele hoje à noite em Sorocaba. Está sendo uma opção viável a essa política baixa, mesquinha, que foi a política da social-democracia no estado de São Paulo, que João Dória agora joga uma última pá de cal. E agora, nas eleições nacionais, nós veremos aí a social-democracia ser extinta do estado de São Paulo, quiçá da política nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Hoje é dia 23 de maio de 2022 e eu quero aqui celebrar ou simplesmente comentar o que nós já havíamos dito, que o João Dória é tão ruim, mas tão ruim que nem o PSDB queria o João Dória. Isso nós estamos dizendo há anos aqui, todo dia, diariamente nessa tribuna. Ele desistiu, largou a campanha, porque ele sabia que ele estava fadado ao fracasso. E nós dissemos aqui: João Dória não será eleito nem para síndico de prédio, quanto mais para governo do Brasil. Então o PSDB se livrou de um peso, tirando o João Dória da parada, fizeram com que ele saísse, e agora ele vai ficar no ostracismo. No ostracismo não, que eu espero que ele vá preso ainda. Eu espero que ele pague todas as falcatruas que ele cometeu governando o estado de São Paulo. Nós, deputados do PDO, parlamentares em defesa do orçamento, fizemos várias denúncias ao Ministério Público sobre o governo João Dória, estivemos em vários locais, constatamos inúmeras irregularidades e mandamos isso para o Ministério Público. Então não basta o João Dória sair da campanha, o João Dória tem que ir preso. Eu quero ver o João Dória preso ainda, porque é isso que ele merece pelo que ele fez com o estado de São Paulo. Ele arrebentou o nosso comércio, a nossa indústria. Ele tirou os direitos do PCD, das pessoas com deficiência física. Ele aumentou o ICMS em plena pandemia. Ele aumentou o ICMS da comida, de remédio. Ele simplesmente fez um comércio com a pandemia no estado de São Paulo, numa briga com o governo federal. O que ele fez foi um comércio nessa pandemia. Vergonhosa atuação do governo João Dória. E agora pior, vergonhosa também essa situação dele pedindo para sair. Graças a Deus, a verdade vem à tona, e que nós estamos dizendo há anos aqui se revela na incompetência, na falsidade, na megalomania desse indivíduo, que agora não vai só para o ostracismo, que eu espero que um dia eu o veja preso ainda, respondendo a todas as canalices que aconteceram durante o seu governo. Boa tarde, senhor presidente, senhoras, senhores deputados, nossos irmãos policiais que se encontram aqui garantindo o nosso trabalho, os policiais militares, policiais civis, nossos irmãos que estão ali na galeria, a todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Alesp, pelas redes sociais. Hoje o senhor João Agripino Dória anunciou que não será candidato a presidente da República. É o resultado da prepotência,
é o resultado da arrogância, é o resultado do descaso com o povo do estado de São Paulo. Nós que estamos diariamente nas ruas, acompanhando a situação da segurança pública, a situação da saúde, a situação da educação, a vida do nosso povo nas periferias da capital, aqui nos grandes centros e nas cidades do interior, nós constatamos o abandono e a situação crítica que atravessa o estado de São Paulo e o nosso povo. Eu havia dito isso em 2019, aqui nessa tribuna, que o senhor Agripino, nunca foi um líder, jamais seria e também não seria presidente dessa nação. E quando a gente faz esse tipo de pronunciamento aqui, porque eu tenho 54 anos de vida e 31 vividos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, servindo ao nosso povo. E quando nós fazemos um pronunciamento, a gente o faz em nome de quem nos elegeu e em nome do povo que nós sempre lutamos nas ruas, arriscando a vida e salvando muitas vidas. Ontem em Itapecerica da Serra houve o maior encontro de policiais veteranos do Brasil, veteranos da Polícia Militar, veteranos da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Tinha mais de 3.000 pessoas. O deputado Gil Diniz estava com a gente ontem lá. E esses veteranos com suas famílias, quando nós conversamos, nós constatamos, o Gil viu isso, vários irmãos passando situação de extrema dificuldade, tudo isso promovido pelo desgoverno do PSDB no estado de São Paulo ao longo dos 30 anos. São seres humanos, homens e mulheres, que atravessam por uma situação de extrema dificuldade, seja para sustentar a sua família, seja em termos de saúde, pois recebem o pior salário do Brasil. Quando nós levamos em consideração o custo de vida aqui em São Paulo, os nossos policiais têm o pior salário do país. Olha que incoerência, o estado mais rico do país, o 24º estado mais rico do planeta. É um mundo de dinheiro que esse estado arrecada e não devolve prestação de serviços para a sociedade. Eu digo isso porque eu conheço todos os hospitais públicos da capital e quase todos do interior. E o povo, quando chega num hospital, enfrenta a fila de 60, 70 pessoas para ser atendido por um, quando muito, 2 médicos. Pacientes que ficam em cima de uma maca esperando por 3, 4 dias por uma vaga de enfermaria e uma vaga de UTI. As escolas caindo aos pedaços, com os professores abandonados, em extrema situação de dificuldade, assim como os policiais. Os aposentados nem se fala. A gente vê a luta do deputado Gianazzi aqui para buscar pautar o PDL 22, para revogar o aumento da alíquota previdenciária imposta por decreto pelo mesmo Agripino Dória e mantido pelo Rodrigo Garcia. E nós não conseguimos, deputado Gianazzi, que o senhor sabe que tem o nosso apoio por essa injustiça praticada em cima dos aposentados.
Então, o povo do estado de São Paulo hoje levanta as mãos aos céus, porque os desígnios de Deus são maiores. E o povo do nosso estado de São Paulo há de se livrar desse mal. E esse estado será alavancado ao patamar da honra que todos os paulistas e paulistanos têm, levantando cedo às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã todos os dias para trabalhar, sem transporte público, sem dignidade, sem respeito de um governo. Porque a própria cidade de São Paulo, que é a 10ª cidade mais rica do planeta, também abandona o seu povo. E nós continuaremos e permaneceremos nessa luta e nessa batalha. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao nosso povo de São Paulo. Nós seremos vencedores com as bênçãos do Senhor Jesus. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Major Meca, cumprimento aqui a deputada Janaína Pascoal. Realmente, deputada Janaína, estou recebendo também vários e-mails, pessoas também que vêm até o gabinete com a mesma demanda. É incrível. Recebi ontem, por exemplo, uma dessas mensagens do pessoal do Vale do Ribeira. Lá, se eu não me engano, não tem nenhum hospital referência, né, no tratamento oncológico. E se tem, é muito incipiente. E as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente consiga, pelo menos, minimizar essas questões. Então, faço coro aqui às vossas palavras. E, presidente, volto aqui à tribuna, né, repercutindo, mais uma vez, a desistência do João Dória 1%. Aquele candidato, pré-candidato que perdia até para margem de erro. E hoje anunciou oficialmente que se retira da corrida presidencial. É incrível, né? Estava lendo os twitters aqui e vi o ex-presidente da Câmara Federal, o Rodrigo Maia, dizendo, louvando os feitos de João Dória, que conduziu o país nos últimos meses, né? Na crise sanitária que nós vivemos. É o funcionário exonerado que perdeu o emprego puxando o saco do patrão, do chefe. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, deputado pelo Rio de Janeiro, veio ser contratado, deputado Gianazzi, em São Paulo. E agora chora mais uma viúva de João Dória. Olha que coisa, né? Que coisa interessante é a política. Eu vi também esse final de semana uma discussão entre um humorista, pelo menos ele diz que é humorista, e o Ciro Gomes. Foi uma discussão do Vivier e do Ciro Gomes que quase deu um Charlie 04 ali, Mike, na live. Gostaria de colocar aqui um trecho desse bate-papo entre... não se enganem, tá, pessoal? Aqui todo mundo diz que é contra o PT, mas no final das contas todo mundo é Lula. Olha, ele diz aqui... Lula foi inocentado. Aí o Ciro vai lá, não foi inocentado, tá descondenado, e continuou. No trecho seguinte desse vídeo, eles dizem o seguinte, o Ciro diz o seguinte, análise: e se o Bolsonaro vencer no primeiro turno, deputada Janaína Pascoal? Aí o do Vivier, claro que não, óbvio que não, as pesquisas dizem que o Lula está em primeiro. Aí o Ciro fala, olha, quem entende de política aqui sou eu. Desse negócio de política, quem entende sou eu. Eles sabem da dificuldade que o descondenado vai ter nessa eleição. Olhem o PSDB aqui em São Paulo transpirando sangue para ter um candidato viável, depois de 30 anos no comando desse estado. Óbvio que dentro do PT eles têm essa leitura, dentro da esquerda como um todo. A esquerda não se renovou politicamente, não tem quadros. Tiveram que tirar o descondenado de dentro da cadeia, Janaína, para disputar uma eleição contra o Bolsonaro. Essa é a realidade. Anularam os processos, ele não dá. Olha, não é que ele é inocente, não. Tiveram que anular esses processos para ele disputar uma eleição. Vejam aí a união de tucano com jacaré. Agora a receita, né? O Márcio França estava ensinando. A receita é chuchu com Lula. Meu Deus do céu, que coisa bizarra. Todos ali se unindo.
Alckmin é o vice de Lula. Alckmin é o maior representante do PSDB no estado de São Paulo e no Brasil. Olha só, daqui a pouco o Dória está declarando voto no Lula também. Márcio França, que era vice do Alckmin, já declara. Outro dia trocaram o marqueteiro do Lula. Eu não consigo entender, pessoal. O Lula está em primeiro com 50%, 60%, 70%, 99% nas pesquisas. E do nada eles mudam o chefe da propaganda e marketing do Lula. Time que está ganhando não se mexe. Mas estão mexendo, Meca. E o Ciro Gomes, nessa fala, quando o Vivek defendia ali enfaticamente o descondenado, ele diz: e se Bolsonaro vencer no primeiro turno? Olha, é a minha torcida, gasto a minha energia com isso, e digo aqui a vocês, o mais próximo, se o Bolsonaro não vencer no primeiro turno, chegará bem próximo disso. O nosso pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, o ministro Tarcísio, está dando show aí pelo interior, por onde passa. Estaremos com ele hoje, Meca, em Sorocaba. Vejam vocês, meus amigos, para finalizar, presidente, obrigado aqui pela tolerância. Façam as contas. O presidente Bolsonaro, em 2018, sem estrutura nenhuma, sem partido, sem bancadas, Meca, no primeiro turno, fez 12 milhões de votos no estado de São Paulo. O finado Major Olímpio, candidato ao Senado e foi eleito senador, foi eleito com mais de 9 milhões de votos. 9 milhões de votos. Só a bancada estadual aqui fez 4 milhões de votos. 2 milhões de votos da deputada Helena Pascoal. Um recorde na história política de São Paulo e do Brasil. Tudo isso, meus caros, sem nenhuma estrutura, sem fundo partidário, sem tempo de TV. O João Dória venceu no segundo turno, senhores, com cerca de 11 milhões de votos, Meca. 11 milhões de votos, transpirando sangue, e só venceu porque inventou o Bolsodória. Se não tivesse inventado o Bolsodória, não tinha vencido. Imaginem agora, senhores, o presidente Bolsonaro guiando o país, gostem vocês ou não, durante uma crise sanitária mundial. Sai da crise sanitária, vem uma guerra, a imprensa batendo nele o dia inteiro, e ele se mantém, é o antifrágil. Só que agora está chegando a campanha eleitoral. Olhem vocês aqui, olhem o painel. O partido do candidato a presidente Jair Messias Bolsonaro mais que dobrou. O PSDB se manteve ali escorregando, o PT se manteve também, o PSB, meu Deus do céu, só ficou o filho do ex-governador. Isso aqui são sinais, e a população vai dar resposta agora, na urna. Nós precisamos de 50% mais um para vencer o governo de São Paulo e o governo federal. E a população, Meca, clama por isso, pede por isso. Nós hoje apresentamos propostas concretas, quadros políticos renovados, e não nos misturamos com a escória da política brasileira, que é a social-democracia, que é o PSDB. Então, senhores, nós temos uma opção para o Brasil com o presidente Bolsonaro continuando a guiar a nossa nação, e nós temos mais que uma opção para o estado de São Paulo, que é o ex-ministro Tarcísio de Freitas. Muito obrigado, senhor presidente.